Fala pessoal, eu sou David Guedes, esse é o Economia Sem Treta, um programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas, e hoje eu vou falar sobre deflação. Será que ela é melhor ou pior do que a inflação? Será que a gente deve ficar feliz ou triste com a deflação? Fica comigo até o final desse vídeo porque é isso que eu vou contar agora. Bom, para começo de conversa, se a inflação é o aumento generalizado dos preços, ou seja, a gente tem inflação sempre positiva, a gente não tem inflação negativa, o contrário, o oposto da inflação é justamente a deflação, que é então a queda generalizada dos preços. Bom, vamos entender então o que causa a deflação. Se por um lado a inflação é causada por uma demanda muito maior do que a oferta, por outro lado, uma das causas da deflação é justamente o oposto, uma demanda menor do que a oferta. Então, por exemplo, se as lojas estão abarrotadas de iPhone, e a demanda ou as pessoas dispostas a comprar iPhone são muito poucas, né? Essa demanda é menor do que a oferta ou muito menor do que essa oferta, a tendência é que os preços baixem para as lojas zerarem os estoques e poderem vender esse produto, né? Já que um determinado número de pessoas está dispostas a pagar por aquele produto, um número baixo, se eles baixam o preço, mais pessoas vão se interessar por esse produto, então tende a casar a oferta e a demanda. Obviamente que entram outros componentes aqui, mas já fica a dica, né? Se você quiser fazer o preço do iPhone cair, é só se reunir com um monte de gente, todo mundo fechar em não comprar iPhone, o preço vai cair. Então já levanta uma hashtag aqui nos comentários, bora derrubar o preço do iPhone. É brincadeira, tá pessoal? Não façam isso. Outro ponto que pode trazer a deflação é a estagnação econômica. Se a economia não está andando, não está fluindo, os preços tendem a cair também, porque eu tenho poucas relações comerciais aqui de compra e venda, então esse desaquecimento da economia, né, essa estagnação, vai forçar os preços a caírem também. Isso não é bom. Um terceiro ponto que pode trazer a deflação é a isenção de impostos ou diminuição do preço da matéria-prima. Um exemplo bem claro aqui e bem comum, que vai ficar fácil de você entender, é o próprio preço da gasolina, né? Todo mundo fala o tempo todo. O preço da gasolina ele é baseado no preço do petróleo, que é um preço internacional. O petróleo é uma commodity, então o preço global do petróleo não pode ser controlado pelo Brasil, por exemplo, mas os impostos sim. Então uma combinação de diminuição dos impostos sobre a gasolina e também do petróleo, né, do preço do barril do petróleo. Óbvio que a gente tem aqui também uma questão cambial, dólar frente real, mas só para simplificar aqui, ambos caindo vão derrubar automaticamente o preço da gasolina. Então, dentro desse item, do item transporte, aqui a gente vai ter sim queda de preços, que no final das contas é deflação. Se a gente tem isso na média em outros itens, a gente tem deflação geral, ou seja, o IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial, vai ficar negativo, ou seja, a gente tem a deflação. Bom, mas será que a deflação é boa ou ruim? Na verdade, ela pode ser boa em curtos espaços de tempo, geralmente quando ela causa alívio, né? Então, se a gente tem um momento onde a inflação está muito alta durante meses subsequentes, e aí em algum momento vem essa deflação para equilibrar um pouco as coisas, isso sim pode ser positivo. Óbvio que depende do contexto, mas de uma maneira geral é mais positivo do que negativo. Agora, se essa deflação persiste, ela é negativa, porque ela desincentiva o giro da economia. Ela é um resultado de coisas que não estão andando tão bem assim na economia no final das contas. E a baixa atividade econômica no final das contas vai acabar atingindo negativamente as empresas, que consequentemente vão demitir mais pessoas, então vai ter mais desemprego e a renda média vai diminuir, ou seja, a gente vai ter problema em todas as esferas aqui. Um outro ponto que eu já mencionei, mas só para complementar, a deflação ela também é consequência de uma recessão econômica. Então, por exemplo, se a gente vir a ter uma recessão, a gente pode ter sim deflação, isso porque de maneira bem simplificada os preços caem para reduzir os estoques, ou seja, as empresas precisam fazer caixa e o preço dos bens e dos serviços tendem a diminuir justamente para que eles consigam fazer caixa, né? Vender seus produtos e seus serviços, mesmo que a um preço menor do que o preço estipulado no início. Bom, e o que o governo pode fazer para controlar essa deflação ou contra a deflação? Existem alguns mecanismos aqui, né, como incentivo ao giro da economia através de obras de infraestrutura, a melhora do ambiente de negócios em geral, facilitando aqui, diminuindo a burocracia mesmo que temporariamente, gerando alguma isenção em impostos, algum subsídio e principalmente mexendo na taxa de juros. Taxas de juros baixas tendem a incentivar as pessoas não mais a pouparem, mas sim a consumir.
consumirem. Bom, e como as pessoas podem se proteger da deflação? Eu e você. No final das contas, a gente volta para o mesmo mecanismo de proteção da inflação. Quando a gente se protege da inflação, a gente utiliza os investimentos. E para deflação não é diferente. Para a gente se proteger de imediato de efeitos negativos de uma deflação, nós precisamos ter uma reserva de caixa em liquidez diária, a famosa reserva de emergência, e o ideal é que ela seja complementada, inclusive, de acordo com o cenário econômico. E para complementar isso, nada melhor do que uma carteira de investimentos bem diversificada, e quando eu falo bem diversificada, eu falo de diversificação global, ou seja, investimentos não só em real, mas em dólar também e em criptoativos. Bom, e para finalizar, o que é pior, inflação ou deflação? No final das contas, quando a gente compara uma diretamente com a outra, a deflação é mais negativa, é mais nociva do que a inflação. Porém, quando a gente tem uma inflação fora do controle, muito alta de fato, né? Aquela inflação que realmente corrói o poder de compra das pessoas, das famílias, aí a gente tem de igual forma a inflação sendo muito nociva, assim como a deflação. Bom, com esse vídeo eu espero que você tenha conseguido entender de uma vez por todas o que é a deflação e que ela pode não ser uma coisa tão boa assim quanto se pinta por aí. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários e aproveita também para seguir o canal da Binance, ativa as notificações para receber os avisos de quando tem vídeo novo aqui e entender de uma vez por todas a economia sem treta. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.